Olá galera, eu sou o Johnny Maia, quero iniciar esse vídeo aqui pedindo vocês que dê aquele joinha, se inscreva aqui no meu canal e me acompanhe lá também no meu Instagram. Este vídeo eu quero dedicar a um assunto que é tão grave quanto a pandemia que estamos vivendo, que todo mundo está vivendo. Estamos podendo acompanhar em todos os canais de televisão e todos os meios de comunicação essa pandemia do coronavírus, não só aqui no Brasil, mas também no mundo. Só que uma outra pandemia também já havia atingido o Brasil e o mundo inteiro, que é a pandemia do HIV. Em 2017, estimaram 866 mil casos de HIV no Brasil e foram diagnosticados 42.420 novos casos e 37.791 casos de AIDS. Lembrando que ter o HIV não é o mesmo que ter AIDS. A AIDS é uma consequência do vírus HIV. Atualmente, pode-se estimar mais de 1 milhão de infectados no país. Infelizmente, as nossas autoridades, elas não dão tão importância assim para esse problema. Fato que vem trazendo muito sofrimento para diversas pessoas. Pessoas essas que têm poucas informações, têm poucos conhecimentos sobre essa doença. A quem não sabe, o vírus HIV é o vírus da imunodeficiência humana e também o causador da AIDS, que é uma consequência desse vírus. A AIDS ataca células especiais do nosso sistema imunológico, responsáveis por nos defender de doenças. Há relatos que esse vírus já roda pelo mundo desde antes de Cristo, mas ele só veio à tona mesmo lá na década de 50, na África e nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, esta pandemia se iniciou lá na década de 80. O primeiro caso foi detectado aqui em 1982. Mas algumas medidas só foram tomadas lá em 85, depois que o Brasil retornou da ditadura. Os primeiros antirretrovirais surgiram lá na década de 80, inibindo a multiplicação do vírus no organismo e, consequentemente, evitando o enfraquecimento do nosso sistema imunológico. Esse vírus HIV surgiu a partir de um outro vírus, chamado SIV, encontrado no sistema imunológico de chimpanzés e do macaco verde africano. Apesar de não deixar esses animais doentes, o vírus SIV é um vírus altamente mutante e que deu origem ao vírus HIV, o vírus da AIDS. As primeiras contaminações detectadas do HIV foi na África e nos Estados Unidos. A primeira morte também foi na África, foi no Congo, foi um homem, em 1957. A comprovação da morte que foi causada pelo vírus HIV só veio décadas depois, porque tinha guardado o sangue dele e resolveram fazer exames mais específicos e acabaram detectando aí esse vírus. Lá atrás, lá bem no início dessa pandemia do HIV, esse vírus foi conhecido como peste gay. E estudos relatam, estudos mais recentes que eu consegui encontrar aqui para trazer para vocês, relatam que o público gay é o público mais vulnerável a esse vírus. Embora sabemos que esse vírus roda em todo público, em público hétero, em público gay, em todo público. Além deste vírus, desta pandemia, devemos cuidar também do preconceito contra as pessoas portadoras do vírus HIV. Muitos acham que não sofrem nada, mas sofrem muito, e é algo que deve ser levado em conta e tratado. No Brasil tivemos aí várias celebridades que foram contaminadas pelo vírus HIV. Vou trazer aqui para vocês exemplos que infelizmente já morreram por conta das consequências trazidas por esse vírus que é a AIDS.
O primeiro exemplo que eu trago aqui para vocês é do Renato Russo, que foi vocalista da banda Legião Urbana. Ele foi diagnosticado com o vírus HIV em 1989. Morreu em 1996, escondendo a doença, e aos 36 anos. Outro famoso que infelizmente também veio a óbito por consequências do vírus HIV, a AIDS, foi o Lauro Corona. Ele fez a novela Eras por Elas, Dancing Day e várias outras novelas famosas. Ele era considerado na época como um galã, porque ele era um rapaz muito bonito. Ele também morreu escondendo seu diagnóstico, que era um direito dele, em 1989. Outro exemplo de artista não menos importante foi o Cazuza. O Cazuza descobriu que tinha o diagnóstico de HIV em 1986, quando foi internado com uma pneumonia, e revelou ao Zeca Camargo em uma entrevista em 1989. Inclusive ele disse nessa entrevista para o Zeca Camargo que iria lutar contra o preconceito que as pessoas tinham, e aliás ainda tem, contra pessoas portadoras do vírus HIV. E ele fez isso até o seu fim, em 1990, quando ele veio a falecer por complicações relacionadas à AIDS. Ele foi uma pessoa muito importante na luta contra o preconceito por pessoas portadoras do vírus HIV. Como ele era uma pessoa muito conhecida, ele levou esse assunto para dentro das casas das pessoas. Ele levou seu depoimento por viver com o vírus para dentro das casas das pessoas e atualizaram muitas mentes. E esse trabalho foi incrível. E por fim, trago aqui o Betinho. O Betinho era um ativista de direitos humanos e sociólogo que lutava contra a fome no Brasil. Inclusive, ele era mundialmente conhecido. Ele foi infectado pelo vírus HIV em uma hemodiálise. Ele sofria de problemas renais. Inclusive, todos os seus irmãos também sofriam. Ele foi diagnosticado em 1986 e morreu em 1997. E o Betinho conquistou muito espaço, conquistou muita gente, ajudou muita gente, fez muita história, no Brasil e no mundo. E deixou uma frase muito bonita. É preciso comemorar a vida todas as manhãs. Essa frase que o Betinho deixou é muito linda. E não é só para você que luta contra o HIV, que luta contra o preconceito que as pessoas têm contra você. Essa frase é para qualquer pessoa. Essa luta contra o preconceito também não é só sua. E não é só de pessoas que têm HIV. Essa luta é de seres humanos. Essa luta é de pessoas que entendem que todos nós somos iguais. Independente da sua deficiência, independente da sua cor, da sua orientação sexual, do seu problema de saúde, do que for. Trate o outro com empatia, com amor. Eu não tenho HIV e eu estou disposto a lutar com essas pessoas que têm, porque elas têm o direito de ser felizes. Elas têm o direito de ter um parceiro. Elas têm direito de andar por aí sem estar ouvindo piadinhas, sem estar preocupado. Pense nisso. Beijo e até o próximo vídeo.